a isso, tá bom? Gente, então é isso, sejam bem-vindos a um evento promovido pelos distribuidores independentes Kangen aqui no Brasil, e essa edição de 2025, ela nasceu no coração de trazer realmente aqui as vozes, né, de pessoas comuns que realmente decidiram transformar as suas vidas com água, tá? E eu fico muito feliz que vocês estão aqui conosco hoje. Então, eu quero trazer essa reflexão para você, né? Hoje, vocês que estão aqui, alguns de vocês foram convidados para contar a história, contar a experiência com a água Kangen, e isso foi possível porque em algum momento você tomou uma decisão, né? Seja de pegar a água Kangen de doação de alguém, seja você investir na tecnologia e desfrutar ali na sua cozinha, mas em algum momento você fez isso. Eu quero que você reflita sobre isso agora, busque aí na memória a primeira vez que você teve contato com esse conteúdo, a primeira vez que você ouviu falar que a água não era tudo igual, que ela tinha algumas características que faziam total diferença na saúde, né? Muitas vezes nós somos levados a pensar que a vida é assim mesmo, é sentir dor de cabeça, ter problema intestinal, ter dor na coluna, artrite, artrose, isso é comum, né? E a gente está sendo induzido a isso, não é verdade? Nós estamos passando por um momento em que a sociedade está sendo levada a conviver com dores crônicas, a conviver com a doença como se fizesse parte. E não deve ser assim. Nós devemos, sim, nos acostumar com o corpo saudável, né? Então, 2025 foi o ano mais rápido da história. Foi ou não foi? Dá um joinha quem concorda comigo. Gente, foi o ano mais rápido da história. E exatamente por isso que eu faço um convite para você. Se 2025 já foi rápido demais, como será o seu 2026? Daqui a um ano, que a gente fala assim, daqui a um ano parece muito tempo, mas daqui a um ano, onde nós vamos estar? Onde você vai estar? Como você vai estar com a sua saúde? Qual é a dor que você tem hoje que você não quer ter no próximo ano? Qual é a atividade física que você está prometendo aí colocar na sua lista de 2026 que você de fato vai fazer? Quais são os hábitos de saúde que você vai adotar daqui para frente para que em 2026 você possa desfrutar de uma vitalidade maior, de experiências com a família? Vocês sabiam que tem pessoas que elas deixam de desfrutar de passeios, de eventos, de aniversários, de festas, de encontros de família, inclusive agora, as festas de fim de ano, por falta de saúde? Dificuldade de locomoção, dificuldade para restrição alimentar, alergias, né? Então, olha o quanto custa não ter saúde. Custa relacionamentos, custa encontros, custa memórias, custa muitas vezes até a fotografia que vai ficar de lembrança. Então, eu quero dizer para vocês, vale a pena tomar decisões hoje que, de fato, vão transformar os seus próximos dias, vão produzir vida, vão produzir resultados a longo prazo. Tá? Se muita gente já tivesse tomado a decisão anteriormente, hoje poderia estar desfrutando de muito mais vitalidade. Então, gente, é com muita alegria que nós trazemos isso aqui. Eu quero dizer para vocês, olha o meu bonequinho Kangen, que coisa linda. Esse aqui agora é o meu mascote. Ele tem esse poder, né, de super-herói, como eu ensino os meus filhos aqui. E essas aqui são pessoas comuns. São pessoas como você, como eu, que a única coisa que elas fizeram de diferente foi acreditar que a água não é tudo igual. E é por isso que vocês estão aqui também, porque em algum momento isso fez sentido para você. Essas pessoas, elas têm as suas experiências reais e elas vão compartilhar conosco um pouquinho, uma fração, uma mínima fração das experiências que elas tiveram de melhoria, de suporte, de transformação com a água Kangen, tá? Lembrando, gente, que nós aqui não fazemos afirmações médicas ou prometemos curas, mas nós sabemos que uma água de alta qualidade, uma água com estruturas, com características que realmente qualificam uma água de bioperformance, ela realmente produz condições no seu organismo, para o seu organismo produzir autocura. Então, aqui nós temos algumas histórias, e eu vou começar compartilhando com vocês um pouquinho da minha história, né? Eu sou Patrícia Brito, eu sou mamãe de 4 crianças, nem tão criança assim mais, né? Os meus mais velhos já têm 15 e 17 anos. Mas eu cheguei na Kangen justamente porque a minha mãe se tornou uma pessoa apaixonada pela água, porque ela entendeu os benefícios disso muito antes da Kangen chegar no Brasil. E a minha mãe, realmente, ela foi uma pessoa que ela insistiu muito para a gente entender sobre água, porque se tem uma pessoa que resistiu, foi eu. Né? Eu dei muito trabalho para minha mãe, porque a minha mãe chegava com uma taça de água, coisa mais linda assim para mim, e eu, mãe, é só água. Né? Eu não entendia que água ela era diferente, que essa água ela tinha poderes diferentes, sabe? É como se a gente olhasse assim, ó, gente, vamos
Bom, vamos usar os fármacos, né? Quando a pessoa vai na farmácia, geralmente tem o genérico e tem a outra medicação, que é a medicação de um laboratório específico, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não gostam de pegar um genérico, porque não é tudo igual, ou não é tudo igual, né? Então, temos essas características que, às vezes, a gente tem que considerar. Então, eu vou dizer para vocês que, assim, eu me apaixonei por esse universo Kangen quando eu me dei conta, né, que os meus filhos, eles são realmente mais saudáveis, eles têm uma imunidade muito melhor diante das circunstâncias do dia a dia. Então, eu não sei o que significa, o que é frequentar um hospital, ou ter farmácia, ou investir em medicamentos de uso contínuo, ou ter meus filhos direto com viroses e tudo mais. E isso fez com que eu tomasse a decisão de trazer essas histórias para vocês, levar isso como uma missão de vida. Então, continuando aqui. Eu quero saber se a dona Nilza está aqui com a gente já. Aqui? Deixa eu ver se ela está aqui comigo. A Karina me avisou que ela não estaria presente. Gente, se a gente te passar algum slide, é porque a pessoa ainda não chegou, mas depois a gente volta nela, tá bom? Sejam todos bem-vindos aqui. Vou contar um pouquinho da história da dona Nilza, tá? Dona Nilza, está por aqui? A dona Nilza é uma senhora já, e ela teve um caso muito significativo, né? Chamado de púrpura, essa pigmentação. E, na verdade, ela não teve um diagnóstico definido. Ela começou com essa pigmentação pelo corpo, isso foi subindo para as costas, né, para a barriga, para os braços, e isso foi deixando ela muito preocupada, porque já estava avançando para o pescoço, e isso buscando suporte, buscando ajuda, e sem diagnóstico, fizeram os exames, tá? Mas ela estava tendo um impacto emocional muito grande, né? Ela já estava entrando em estado de sofrimento por conta da aparência, já com dificuldade de sair de casa, de se relacionar, até mesmo no trabalho. Então, ela pediu ajuda. A Karina, a filha dela, né, já pegava água aqui com a gente. Então, dona Nilza começou a tomar água. Gente, vocês têm noção que apenas 7 dias após o início do consumo de água Kangen, a pele dela já estava assim, ó, branquinha. Ela passou por alguns episódios ainda de pigmentação, mas foram reduzindo, e sempre com o suporte da nutricionista, né, a água sempre como suporte no tratamento ali com a nutricionista e outros médicos relacionados. Então, hoje, dona Nilza já não tem mais, já tem algumas semanas que ela não tem nenhum sinal de pigmentação no corpo, e já voltou ao trabalho normal, já está seguindo com a vida dela em paz. E eles estão, né, a filha também. Então é isso, dona Nilza teve um grande resultado tomando água Kangen de doação, tá? Então aqui no caso dela, gente, foi utilizado água de pH 9,5 para ingestão e água de pH 6 para hidratação da pele, tá? Então, a Karina é filha da dona Nilza. E a Karina tem um resultado muito interessante, gente. A Karina, ela estava sobrepeso, ela estava sem vitalidade, sem energia. Ela compartilhou conosco num áudio, trazendo a história dela, na questão, principalmente, da vitalidade. Ela já não tinha energia para mais nada. Ela é empresária, ela estava sofrendo bastante com essa questão da energia mesmo. Ela não conseguia desenvolver todas as tarefas que ela deveria como empresária, no seu ritmo do dia a dia, né? Então, ela, tomando água Kangen, ela tomou decisões, voltou para academia, ela pratica jiu-jitsu, e aí ela teve muitos resultados fantásticos na questão da energia. Eu queria muito que ela estivesse aqui para compartilhar isso com vocês, mas ela, realmente, o trabalho dela é noturno, então ela não conseguiu estar aqui conosco, tá? É aqui de Cachoeiro também. Vamos lá. E agora, vou chamar uma amiga que está aqui presente, a Samantha. A Samantha está aqui. A Samantha vai contar para a gente o depoimento dela, de como que estava a vida dela antes de conhecer a Kangen. Conta para a gente, Samantha. Oi, boa noite, tá me ouvindo? Sim. Eu não sei nem por onde eu começo, mas vamos lá. Eu já conheço a Kangen há quanto tempo eu conheço vocês? Patrícia e Gisele. Eu até assisti uma apresentação da Diene na casa de vocês aqui em Rondonópolis. E depois uma outra apresentação no evento que vocês promoveram aqui. E desde essa segunda apresentação eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria uma usina também. Eu comprei a ideia, mas aí aqui em casa a gente ainda estava conversando. Não era de acordo pelo investimento, né? Então, a partir da terceira apresentação que o Gisele fez, ele trouxe novos dados para a gente. Ficou claro que a gente não queria, como o Gisele falou,
investir 42 mil num rim novo ou numa cirurgia. Eu preferia, então, investir numa usina que vai promover a nossa saúde. E quais foram, Samantha, assim, o ponto de virada, né? Qual foi o que levou você a tomar essa decisão da aquisição do equipamento e quais foram os primeiros sintomas de saúde? Olha, o fato dela ter mais de uma qualidade de água, né, foi fundamental, porque na época a gente comia bastante vegetais, verduras, a gente sabe, de óleo tóxico e tudo mais, e isso para nós era uma preocupação, porque ficar ingerindo isso com constância ia trazer malefícios para a nossa saúde. Então, isso foi um ponto fundamental para nós. Nós já tínhamos um filtro de barro, mas, assim, conforme a explicação de vocês, a gente viu que ele não tinha aquelas, são 4, né? As características. 4 características da água, né? Ele tinha um pH ali 6,5, 7, mas aí tinha aquele R... ORP. São 8 características, na verdade, que a gente orienta. Então, aí não tinha todas essas, e aí isso também pesou para nós, sabe? Porque na alimentação a gente às vezes é falho. Se a gente não tiver uma água de qualidade, não vai fazer a limpeza, né? Não vai fazer o que precisa ser feito, que é a função da água. Então, isso também foi fundamental para nós. Sobre as mudanças... desculpa, pode falar. Pode falar, é isso mesmo. As mudanças que você sentiu depois que você começou a tomar água Kangen. Vou falar tudo, tá? Pode falar. Questão de ir no banheiro. A urina. A minha urina ficou mais clara em todos os momentos, tá? Eu senti essa questão da limpeza por dentro e um dos depoimentos que eu dei para vocês, porque eu faço atividade física de alta intensidade e a gente sai de lá molhado, assim, um cheiro forte no corpo, do suor, né? E o odor baixou bastante, incrivelmente, sabe? A roupa sai molhada, mas não sai mais com aquele odor, sabe? E para mim isso foi bem, bem bom. Eu tenho um filho pequeno também. Hoje a gente tem, acho que 6 meses que a gente tem a máquina, né? E desde então a gente não precisou... Assim, não estamos mais com a saúde que a gente tinha no passado. A gente melhorou bastante. Eu não sei se foi gripe. Esse ano eu não tive gripe. Eu não tive nenhuma infecção, não tive nada. Nem o meu guri, de 3 anos. Que criança nessa fase tá doente. Aqui, por exemplo, o PAzinho, o pessoal fala assim, tá cheio de gente, e o meu, graças a Deus, não tem nada. Meu marido também não. Até agora eu tô fazendo um teste, eu quero saber de vocês o que vocês podem me dizer sobre isso. Eu estou, não sei se dá pra ver, mas saiu uma herpes labial aqui em cima, porque eu passei por um estresse na semana passada, e isso às vezes me ataca, mas fazia já 3 a 4 anos que eu não tinha, não vinha na pele, né? E eu tô fazendo teste, tô tomando água 11 à noite, já consumo água 9,5 e tô passando água 6. Eu não sei se tem mais gente que tem esse problema, mas a minha, quando ela começa a surgir, ela coça, ela arde, e dessa vez ela não tá tendo sintoma nenhum. Ela tá ali, ela tá bem, bem pequena, sabe? Bem fraquinha, não tem nada. Então, eu só tô hidratando com água 6, tô fazendo teste, se vocês puderem me orientar, inclusive, acho que vai ser bom. Porque eu não consigo rapidamente dizer, é um ferimento, e ferimento, o próprio organismo, o sistema imunológico, ele usa ácido hipocloroso para cicatrizar. Então, você pode passar, borrifar água 2,5, que é a melhor coisa que você vai fazer, que é o próprio cicatrizante natural, biocompatível e bioseletivo. Então, usar a água, você está só faltando usar a água 2,5. Só exatamente que você vai ver o resultado em 2 dias. Joia. E exatamente isso, gente. A possibilidade... Desculpa, está tendo um delay. Pode falar. Assim, ó, a Samantha trouxe uma coisa muito importante para vocês que estão aqui, que estão conhecendo a tecnologia, que têm dúvidas, falar uma coisa séria para vocês. Odor no corpo é sinal de intoxicação. Não é normal ter CC, não é normal ter chulé, não é normal as pessoas terem mau hálito, não é normal as pessoas terem gases fedorentos. Tá? Desculpa usar o termo, mas a gente está numa sala de pessoas maduras e crescidas e que se importam com a saúde. A urina de cor escura, odores pelo corpo e transpiração com carregada de... mas eu sempre tive. Tudo bem, é um hábito, é um sinal que o teu corpo está dando que em algum momento isso a saúde vai cobrar, vai parar. Já é um sinal. Então, quando você passa a ter bons hábitos e a cuidar da sua saúde celular, porque nós somos ensinados a cuidar da saúde física, da saúde sistêmica, não sistêmica, de sistemas, né? Porque sistemas é integral, mas de sistemas, de órgãos, é uma forma muito segregatória de usar, de cuidar da saúde. A saúde deve ser cuidada de forma celular. Então, todos esses sinais são sinais de intoxicação, tá? Falando de ciência. Eu estou falando aqui de uma forma bem simples e bem natural para todo mundo entender. Então, Juscelio, quer dizer que eu tenho odores no meu corpo? Você está intoxicado, tá? Isso é toxinas que estão saindo do seu corpo.
o meu pum é horrível. Você está intoxicada com uma intoxicação alimentar. E os seus intestinos estão dando um sinal. Tá? Então, eu posso afirmar isso para vocês, e temos muitos casos depois. E aqui é só para a gente fazer uma compilação, uma curadoria dessas informações e dizer, e trazer casos onde as pessoas não têm esse tipo mais de sinais que sinalizam problemas futuros. De um caso, agora recente mesmo, a minha prima passou por uma bariátrica, né? Então ela falou assim, eu não tô conseguindo tomar água de casa, e ele tem filtro de barro. Até eu passei aquele meu dile pra minha tia e tudo mais, ela falou, tá, ela veio me pedir. E é de um grupo familiar, assim, que eles não eram muito, assim, de acreditar no que eu falava. Tá, me empresta, você me pede um pouco de água? Eu falei, opa, pode me pegar. Aí ela vinha todo dia com a garrafa dela buscar aqui. E aí depois que ela parou de tomar aqui, ela voltou a tomar em casa, ela falou que sentiu diferente. E aí eu falei, eu acho que você fez a melhor escolha, pelo menos nesse momento do pós-cirúrgico, de tomar essa água que eu tenho aqui, porque certamente ela fez diferença na sua recuperação. Mas conta para mim, Samantha, como que você percebeu a vitalidade nos treinos? Você comentou comigo. É total, porque você perde muito líquido, né? Então, assim, mais hidratada, você treina melhor. E eu tenho o costume de tomar água de madrugada. Eu acordo com sede, tomo água e me hidrato bem. E mudou bastante. Eu consegui melhorar a carga do meu treino, eu consigo correr hoje com mais intensidade. Obviamente, é um conjunto de coisas, mas assim, se eu for pegar desde o tempo que a gente tem a máquina e do tempo que eu treinava antes, sem tomar água antes, dá uma diferença muito grande. Muito grande. Dá pra perceber que o corpo está hidratado, a pele está mais bonita. O pé, deixa eu falar, o pé não está mais rachado. Eu não sei se tem mais gente que mora aqui em Rondonópolis ou no Mato Grosso, mas assim, tem o período de seca aqui, que o pé fica todo descascado, tá? Bem rachado. Não aconteceu esse ano. Então, assim, dá para ver bastante diferença no organismo, questão de hidratação, pele. Arrisco dizer, eu estou usando óculos, mas arrisco dizer que minha visão também está um pouco melhor. Muito bom. Gente, gratidão. Olha que legal. Muito bom isso, viu? Obrigado, Samantha. É isso aí, gente. Isso é o que a gente vive na realidade. É isso que faz realmente a diferença. É uma água que leva realmente hidratação em todas as áreas do nosso corpo, em todos os sistemas, como o Juscelio falou ali, na pele, no cabelo, né? Você tem uma hidratação em nível celular, você cuida dos seus sistemas, você desintoxica, você limpa seu intestino. E nós vamos estar falando aqui agora com a Flávia Maria. Cadê a Flávia? Isso, seja bem-vinda, Flávia. Bom, eu tenho um relato assim, né, que eu tenho uma amiga, né, que mora no Japão, e ela me deixou 2 cadelas para cuidar, né? E aí a cadela ficou doente, né? E ela pediu para mim buscar água, né? E eu fiquei assim, falei, buscar água para a cadela, achei meio estranho, né? Mas um dia eu estava lá na Várzea Grande e encontrei o pessoal, né, que trabalhava com água, e aí eu decidi trazer essa água para dar para a cadela, né? E eu olhava para a cadela e a cadela melhorando, né? E eu falei, se essa água é boa para a cadela, deve ser boa para mim também. Então, eu decidi tomar, né? E com o tempo eu fui melhorando, né? Meus problemas de saúde, assim, eu não tenho vesícula, né? E eu tinha um problema bem sério mesmo, e todos os médicos... É um áudio aberto. E aí eu não ia mais assim, viajar, ou mesmo em restaurantes, né? Eu ficava querendo só... Flávia, vou fechar de todos e você abre o teu, tá? Tá bom. E aí eu comecei a melhorar, e eu voltava lá, buscava água e tomando, só que ninguém tinha me explicado sobre a água, né? E aí estava perto do meu aniversário, eu falei, não, eu vou me dar essa máquina de presente. E foi assim, então, que eu fui aí depois ver uma apresentação, né, e decidi me dar de presente esse equipamento, né? Flávia, a sua vida mudou depois que você começou a consumir uma água de bioperformance? Com certeza. Agora eu não tenho mais esses problemas que eu tinha, né, de saúde. Eu levei os exames no médico, melhorou, assim, todos os exames melhoraram. Ele até ficou surpreso, né, então, e não tive mais esse problema intestinal que eu tinha, né, que era bem complicado mesmo. Então, bem assim, me deixava com muita baixa autoestima, tal, né? Então, agora eu posso viajar, eu posso, né, ir a restaurantes, né, que não tenho esse problema mais. Então, quer dizer que em festas, eventos como esses de final de ano, não era muito agradável para você?
Não, não é. Você era uma dessas pessoas que acabou sendo impactada nos relacionamentos, nos encontros, porque não podia sair de casa. É isso? Eu ficava sem querer comer as coisas que às vezes eu. Então, agora, assim, mesmo que agora eu como alguma coisa que eu sei que vai, né, não vai Fazer mal, mas não é da mesma intensidade. é a mesma intensidade, e só retornar tomando a água, ou até mesmo tomando um pouco a 11,5, regula meu intestino todo, então não tem mais. Uau! Gente, isso que é fantástico. E é sobre Vale. isso que a gente está falando aqui. Olha só, nós estamos falando do poder da desacidificação iônica, ou seja, uma água que ela é separada, os íons são separados em positivos e negativos, e é entregue para Flávia uma água alcalina, desacidificada. Entende? Então, são essas características que promovem a diferença da água que a gente toma. E isso que ela falou aqui, gente, é muito importante. O quanto é desagradável, quanto custa realmente, qual que é o prejuízo da pessoa ter a limitação de estar com a família, de estar no encontro, de não poder viajar. Isso sim a gente tem que considerar, né? Qual que é o custo disso? Qual é o preço que a gente paga para não ter saúde, né? Para não poder ter relacionamentos. Por um acaso, esse momento de festas, de encontros, acabam trazendo mais evidência sobre isso, né? Então, gente, a água alcalina Kangen, que ela é desacidificada, é apenas uma das características que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Então, para dar continuidade a esse momento tão fantástico aqui, agora eu vou entrevistar o Juscelio. O Juscelio vai falar um pouquinho, contar um pouquinho da história dele e o quanto, assim, a gente é grato hoje por estar aqui. Vai lá, meu bem. Legal, gratidão pela oportunidade. Olha assim, a gente faz uma linha do tempo, né? Hoje eu estou com quase 50 anos, mas eu cheguei ali na casa dos 30 e poucos anos, já com a minha saúde muito comprometida. E eu sempre fui muito saudável, mas eu percebia que a minha vitalidade tinha se perdido. Olha só, vocês estão me vendo ali uma foto ali com o Vanderlei Cordeiro de Lima, onde eu estava pesando mais de 90 quilos. Então, isso assim, era um tempo onde eu já não tinha mais mobilidade, tinha muitos problemas na coluna. Eu nunca fui uma pessoa de fazer exercícios, assim, de ter força. Nunca, eu sempre brinquei, eu nunca gostei de trabalhar no pesado. Minhas coisas sempre foram mais intelectuais. Mas nessa fase também, eu nunca tive forças para levantar 30 quilos com uma grande desenvoltura, correr, não passava de 15 minutos correndo, já estava ofegante, cansado. E eu fui vendo a minha saúde deteriorar. Então, eu fazia check-ups anuais e sempre tinha um resultado de sobrepeso, uma mobilidade reduzida. Eu cheguei assim, a um momento muito extremo da minha vida. E o que me convenceu foi que eu sempre viajei bastante, dirigi bastante, e um dia sabendo já de um pouco de pH, de algumas coisas, eu encontrei uma água num supermercado com um pH acima de 9, que é uma água, até não tem problema em falar a marca dela, é água Ibirá. E eu comprei 2 garrafas dessa água e vim dirigindo 700 quilômetros. Gente, 700 quilômetros é cansativo. E eu vim dirigindo e quando eu cheguei, eu percebi a minha vitalidade, a minha vivacidade. Falei, olha, eu dirigiria muito mais, mas a gente tem que parar para dormir. Então vamos parar aqui, que aqui é uma cidade que tem esse conforto que a gente precisa. E aí a gente parou. Era minhas férias de janeiro. Quando terminou as minhas férias, eu fiz a aquisição da minha máquina. Só que quando eu embarquei nessa tecnologia, eu fui estudar, fui entender. E aí eu comecei a mudar meus hábitos. Então, não é só a água, mas sem a água isso não adianta. A gente tem esse exemplo nas Blue Zones, que cada um tem um tipo de hábito, um tipo de relacionamento, mas elas todas que são semelhantes, mas ela tem uma coisa igual em todos os lugares, nessas 5 comunidades, que é a água que é de origem vulcânica. Por isso a gente se especificou em saber as qualidades, as características de uma água de alta performance. E aí, o que aconteceu com a minha vida? Eu tomei decisões. Eu fiz um investimento na época, eu comprei a máquina à vista. Então, o seguinte, eu falei, eu posso fazer mais. Tirei o açúcar da minha vida, parei com as comidas de fast food, não comi mais. Com isso, com o tempo, eu emagreci 30 quilos. E tem um detalhe, hoje eu sou uma pessoa magra, isso é muito bom, só que aquilo que eu não aguentava correr 15 minutos, hoje eu corro 1 hora, quando eu preciso, não é que eu treino, não. A Patrícia mesmo é testemunha, eu já estava aí uns 5, 6 meses sem correr, eu decidi um belo dia, agora, o mês passado, mês de novembro, falei, vou correr 5 quilômetros, porque eu preciso soltar um pouco do cortisol aqui,
e voltei meus 5 quilômetros então, assim, um condicionamento físico muito bom. Hoje eu consigo pegar, mesmo eu pesando 62 quilos, eu consigo pegar 30 quilos com conforto. Quando eu pesava 90, eu não tinha força para pegar os 30 quilos, tinha problemas de coluna. A Samanta falou aqui mesmo, a gente não fica resfriado. Eu tinha dores de cabeça, dor nos fundos dos olhos, tem mais de 5 anos. Alopécia, né, Juscelio? Alopécias, série de coisas, descamação na pele. Tem mais de 5 anos que eu não tomo um analgésico. É verdade. Eu sinto dores. Então, assim, é sobre isso. Eu já estou falando aqui, eu posso falar. Os meus filhos, eles têm orgulho de falar, nós nunca tomamos antibiótico. Isso é lindo. Meus 4 filhos não têm. Em casa a gente não tem farmacinha. Então, assim, é milagrosa? Não, gente. Isso aqui é um estilo de vida para quem está pensando em não ter despesas extraordinárias e emergenciais. Eu estou livre disso? Não digo que eu estou livre, mas a minha probabilidade de ter um problema de saúde, ele é reduzido, assim, milhares de vezes. Então, só que aí tem um detalhe que é muito interessante. Eu já estava num quadro de inflamação. Eu não era obeso, mas eu sabia de todos os meus problemas. Meu corpo já vinha dando sinais. E é interessante. Quando eu adquiri o equipamento, eu passei 3 meses com desinteria. Uma desinteria que não passava, que na verdade eram as inflamações, meu aparelho digestivo sendo limpo. Entendeu? É a água que faz tudo isso. Assim, tem um vídeo no canal, acho que da Paty, que traz um exame médico de uma pessoa que não tomava água Kangen e depois ela, naquele mesmo evento, ela tomou uma água Kangen e as células dela ficaram bem organizadas, né? No sangue. E aquilo ali, aquela imagem também transparece tranquilidade. Então, quando eu tô tomando minha água, eu penso, cara, eu tô reestruturando todo o meu organismo. Eu sou o tipo de pessoa assim que né? Eu não vou no médico, assim, eu vou se eu tiver com alguma coisa, senão não tenho costume, né? Mas isso sou eu. E quando eu vejo aquela imagem, eu fico assim, tranquila que eu sei que o meu organismo, se eu fizer a outra parte da alimentação, a atividade física correta, a água vai fazer o que ela tem que fazer. Então, eu fico bem fácil. A célula, ela produz energia. A mitocôndria precisa de 3 coisas: oxigênio, glicose e hidrogênio molecular. Então, a água oferece 2 partes, o oxigênio e o hidrogênio. Você só precisa ter uma boa alimentação. Isso é ciência. Gente, muito bom, né? A gente poderia falar aqui por horas, a gente adora esse tema, a gente se empolga, é assim mesmo, tá? E agora nós vamos chamar a Mari. A Mari tá aqui. Cadê a Mari? Eu não estou vendo, não tá aparecendo para mim. Aqui, a Mari. Isso, a Mari, ela vai contar um pouquinho da história dela rapidinho, gente, já são 8 horas, tá? Mas nós vamos prosseguir aqui, tá? Vamos lá, Mari, com você, como era antes de você conhecer a máquina Kangen, a tecnologia, como que era a sua vida? Olá, boa noite. Eu sou aqui de Cuiabá, Mato Grosso, meu nome é Marilene, vou ser bem breve para não tumultuar muito. Eu conheci a máquina Kangen em 2022, no dia do meu aniversário. Eu era uma pessoa que eu não tinha muita energia no corpo, eu vivia cansada. Então, desde quando eu experimentei a primeira vez, eu tive um resultado assim bem significativo. Eu consegui fazer os meus afazeres da casa, eu consegui ir na academia fazer as séries, eu consegui terminar todas as séries. Eu perguntei para minha instrutora, tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Ela falou, Mari, faz escada. Fiz 30 minutos de escada, e quem faz escada e conhece, sabe que fazer uma escada 5 minutos já esgota muito. Então, mas eu consegui, cheguei, voltei em casa, ainda continuei com aquela energia e fui perguntar para a pessoa que me apresentou, né? Ela falou, Mari, é água que você tomou. Só que esse ano eu tenho um testemunho ainda mais forte do que isso. O que aconteceu? Eu fazia acompanhamento de um nódulo no seio, desde faz muito tempo, uns 10 anos. E esse ano, em março, eu fui fazer ultrassom. E quando eu fiz a ultrassom em março, a doutora falou, Mari, eu já vasculhei, não tem nódulo nenhum. Então, eu não tomei nada, não fiz nada de diferente, somente água. Eu não tomo remédio, eu durmo e acordo sem tomar remédio nenhum. Eu tenho a minha vida sem depender de nenhum tipo de remédio, graças a Deus. Então, eu falo que é o melhor investimento que nós fizemos para nossa família, foi ter investido na máquina Kangen, na água. Parabéns. Muito bem, que bacana. Então, gente, continuando aqui, a gente vai acelerar só um pouquinho aqui, nós temos a Suzana e a Mari, pode conduzir, Mari. Boa noite. Oi, Mari, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Pode contar o seu relato, Suzana. Pode falar o que você... Desde que tomou... E eu agradeço muito a Deus por ter conhecido mais pessoalmente a Mari, e ela me apresentou a água. Eu sempre sofri com muitos problemas gástricos e constipação,
o intestino irritável, assim, com tudo. E fui muito a médico, já entrei em sala de cirurgias, enfim. E ao ponto de... Eu tive um problema que chegou... o meu intestino chegou a ficar colado, secou. Mas, a partir do momento que a Mari me apresentou a água, eu não tomo ela, porque eu não tenho ainda máquina, não tenho condições ainda. De vez em quando, eu consigo ir lá buscar, né? E faço aquela semaninha, aquele tempinho. No início, quando ela me apresentou, eu fiquei muito tempo assim, indo ao banheiro, uma limpeza, um negócio preto, uma coisa esquisita, e que eu parei até de trabalhar. Naqueles 3 dias eu não consegui sair de casa para trabalhar. E a partir dali, eu estou bem melhor, a minha energia mudou, eu consigo dormir, porque eu não dormia, eu tinha insônias. Então, assim, agradecer mesmo. Mudou bastante para mim. Agradecer a Mari, agradecer, porque o bem-estar que a gente tem, não tem, É outro, né? não sei nem dizer. É isso muito aí, bom. gente. Gratidão, Suzana. É isso, gente. Vamos torcer para a Suzana estar aqui no próximo encontro, já com a máquina dela e realmente contando a história dela já muito melhor, né? Tá bom. Gente, nós vamos ouvir também a Flávia Simone, também está por aqui, a Flávia. Flávia Simone. Tô sim, eu segurei, eu estava com uma reunião na sequência, mas em gratidão à vida da Mari, eu falei, não, tem que me manter aqui e atrasei na outra reunião. Gente, a Mari é uma pessoa incrível, maravilhosa. Ela me apresentou a água, inclusive, ó, a Mari, não ando mais séria. Vamos aqui também, tá? Ó, eu sou uma pessoa que treino, tenho uma vida bem agitada, então meus treinos são às 5 da manhã. E a Mari me apresentou, na verdade, como... Flávia, vou fechar os áudios, você abre o teu, tá? Porque tá vazando algum áudio aqui. É um que tá aqui na sala comigo, é meu sócio. Então tá, então beleza. Vamos vai adiantar. Vou pedir para ele dar uma regulada na voz dele aqui. Bom, e aí ela me apresentou, a gente estava no evento juntos, e aí ela borrifou, acho que é a 6%, né, Mari? Você borrifou na minha mão, que eu falei, gente, que delícia, que é isso? Eu gosto muito de hidratante. E aquilo me chamou a atenção. E aí a Mari me presenteou com o borrifador da água 6% Cante. E esses dias eu fiz um procedimento estético de peeling diamantado. E aí a esteticista avisou que eu precisava usar água, né, micelar, enfim, que eu iria ficar descamando por 7 dias. E eu automaticamente falei com minha amiga Mari. E aí eu falei, Mari, eu posso passar pelo Deve? E aí ela foi, me passou vários detalhes da água. E, gente, incrível. Eu descamei só 2 dias e a minha pele extremamente hidratada. Cuiabá é muito quente. Então, assim, minha pele muito hidratada e eu sinto muita energia para treinar de manhã. Então, a garrafa me acompanha para onde eu vou, principalmente com os treinos. Energia surreal. E a questão da hidratação também é maravilhosa. Eu parei com as águas micelar, parei com a vitamina C, parei com o retinol, deixei só ela para me ver o que ia acontecer. Então, ó, tá de parabéns. Gratidão, Mari. Que coisa maravilhosa, né, gente? Exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Mário, gente, então, tudo isso que nós vimos aqui, essa questão da energia, né, que as pessoas estão falando que tem vitalidade, que tem disposição para fazer todas as séries na academia, né, correr, enfim, fazer todas as tarefas do dia, é como a gente poder olhar para a nossa água e falar assim, ela tem energia, nós bebemos energia, a nossa água tem o ARP negativo, né, superior a 400, então, essa é mais uma das características da água que faz total diferença na nossa saúde. Então, continuando aqui, quero contar para você, chamar aqui a Adriana Barros, ela está diretamente de Portugal aqui conosco, né? E vamos lá, Adriana, agora é com você, querida. Boa noite. Boa Gratidão noite. a todos, né, pela oportunidade de participar aqui desse evento, dessa comunidade, dessa missão, né, que eu já faço parte aí desde 2018. Na verdade, comecei como usuária dessa tecnologia e eu quero, antes de começar, de convidar aqui algumas pessoas, né, que eu tive a oportunidade também de compartilhar a tecnologia Kangen, contar um pouquinho da minha história, né? Como é que eu conheci também, né, essa usina de saúde. Então, gente, em 2018 eu estava a trabalho em Portugal, né, com uma grande amiga que é uma irmã de coração, com a Ângela, a serviço, e aí eu tive a oportunidade de conhecer a água Kangen através da Heloísa, né, que foi nos apresentada como distribuidora da melhor água do mundo, né, e eu sou terapeuta em medicina integrativa, já estava nesse caminho, né, de melhorar a qualidade de vida, já mudança de alimentação e tudo, só que não sabia que existia tantas diferenças em água, né, como a Patrícia até mesmo comentou, né, até então a gente pensa que toda água é igual, né,
Então, quando eu conheci a tecnologia Kangen em Portugal, foi brevemente. Depois, a Heloísa me convidou para participar de um evento em São Paulo. Então, eu saí lá do Maranhão, do interior do Maranhão, para participar de um evento em São Paulo. E ali eu ouvi muitos depoimentos de pessoas que faziam uso da água Kangen, né, como coadjuvante, que melhorou muito a qualidade de vida, que melhorou muito, por exemplo, em problemas de câncer, de vários... Nossa, foi contado muitos depoimentos ali que me impactou bastante. Eu saí daquele evento decidida a ter essa água, né? E, a princípio, às vezes, você não está ali preparado, né, financeiramente, né, com investimento. Então, eu falei, eu já coloquei, eu quero essa água, independente, né? Eu quero essa água, eu quero essa água. E a Ângela é nutricionista, né, só que ela já sofria há muito tempo com problemas de colite ulcerativa e endometriose. Não sei se a mulherada aí sabe, aí alguém conhece alguém que sofre de endometriose. E ela estava com viagem marcada para o Brasil, né, só que ela foi impedida de viajar porque ela precisou fazer uma cirurgia de urgência para retirar os focos de endometriose. E nisso, como a gente tinha conhecido a Enágica através da Heloísa, conhecida a água Kangen, houve a possibilidade dela buscar água, né, ela precisou fazer a cirurgia, ela foi buscar água na Enágica, no Porto, em Portugal, e ela começou a usar água Kangen, né, por doação. E em pouco tempo, gente, ela começou a ter resultado na saúde do intestino. Então, foi aí que ela decidiu comprar a máquina, né, adquiriu a máquina, e depois de 2 meses, a vozinha dela no interior do Maranhão descobriu um câncer, né, aos 90 anos de idade. Então, ela decidiu também levar uma máquina Kangen lá para o interior do Maranhão. E essa máquina Kangen, eu costumo dizer que ela é a multiplicadora de bênçãos, porque foi através dessa máquina, né, que a gente começou a fazer uso da água Kangen, eu comecei a fazer uso da água Kangen já em 2019, e essa máquina, a gente consegue compartilhar, né, e doar muita água para as pessoas. Então, eu comecei a vamos ver se realmente isso, né, tem resultado, como eu tinha ouvido falar. E eu comecei a doar água Kangen lá, inclusive uma pessoa que vai contar o depoimento aqui, a Audrey, né, ela recebeu água Kangen lá na casa da mãezinha, que é uma mãe de coração, e teve muitos resultados, e já eu vou chamar ela para contar para vocês. Das coisas também que eu tive resultado na minha saúde foi energia, né? Eu tinha energia muito baixa, não era uma sonolência horrível, comecei a tomar água Kangen, tive esse resultado muito positivo, né, eu levava água Kangen para minha mãe no interior do interior, que eu já morava no interior, em Santo Inês do Maranhão, levava para ela e ela começou a ter muito resultado. Ela também, mesmo aposentada, né, ela decidiu ter a máquina e ela começou a fazer uma poupança, né, ela ganhando um salário mínimo, ela conseguiu adquirir uma Platinum, né, então, graças a Deus, hoje, minha família também, minha mãe faz uso da água Kangen, né, ela teve muitos resultados também, problemas digestivo e no intestino. Então, gratidão por fazer parte, né, dessa comunidade que hoje eu faço uso, eu sou apaixonada pela água Kangen, mas eu também compartilho isso com todas as pessoas que estão dispostas a nos ouvir, né, e plantar essa sementinha do bem. Então, para dar continuidade aqui, eu quero convidar aqui o Marcelo Serra, né, que vai também compartilhar um pouquinho como foi que ele conheceu a água Kangen, né, como foi que a água Kangen fez a diferença aí na saúde dele. Então, vamos lá, Marcelo, é com você. Oi, Adri. Legal. Obrigado. Que honra. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. E, de maneira curiosa, eu acabei parando hoje aqui na sala Kangen. Estou aqui na sala. Estou aqui na sala. Deve ter máquina em tudo quanto é lugar do mundo aí, né? Bem, deixa eu contar, né? Bom, eu vivia com questões intestinais também, já ouvi bastante, nem vou comentar tanto de intestino, mas melhorou, né? 2 meses tomando água, eu tive benefício ali de estabilizar o funcionamento do meu intestino, né? Basicamente, né? Mas, uma coisa que me surpreendeu, ano passado, em julho, eu tinha feito um exame, né? Um exame de abdômen, ultrassom de abdômen, né? E dali saiu uma vesícula com pólipos, né? Com pólipos de quase meio centímetro, tudo, aí o pessoal os médicos começam a dar, tem que tomar cuidado, melhorar a sua dieta, senão vai ter que extrair a vesícula, né? E aí eu fiquei ressabiado, né? E aí aí eu fiz o exame, e final de julho, aí acabou meu contrato de trabalho, acabou o plano de saúde, enfim. E acho que por um bom trabalho ali que eu fiz, não sei, relacionamento, não sei, eles me pagaram uma rescisão a mais. E aquele dinheiro ficou ali, né? Uma rescisão a mais para mim, né? E aí eu me abri para queria trabalhar com algo que tivesse um propósito, alguma coisa que fosse mais conectado para realmente ajudar as pessoas, né? E aí eu fui apresentado, de repente, sim, de maneira mágica, né? Fui apresentado para a Kangen, e aí caiu muitas fichas, porque a água era uma coisa que me visita, bom, água todo mundo precisa beber, né? E fui atleta, então tinha que beber muita água, porque na época de adolescência, tive uma questão de uma cirurgia em 2010, né, uma cirurgia de apendicite que foi muito complicada, assim, um negócio super simples, foi complicado,
E aí, em 2014, me disseram, ó, você precisa beber água, hein? Precisa beber água alcalina. E aí me deram uma marca, eu tomava água, ok. Passaram 10 anos, melhorou, mas não foi algo consistente, não foi algo, eu vivia medicado. E em 2024, tenho a máquina desde setembro, em 2 meses meu intestino regulou. Aí eu fui, joguei minha farmácia embora, falei, não vou tomar mais nada, não faz sentido, né? Enfim, aí esse ano, eu tava com aquele negócio da vesícula ainda me visitando, né? Falei, caramba, minha vesícula, como é que tá, né? Com plano de saúde de novo, falei, deixa eu fazer um outro exame de ultrassom, né? E aí eu fiz o exame, fui buscar o resultado, não sei ler a imagem, né? Mas tinha lá, em texto lá, falando alguma coisa. Fui no médico, levei os 2 exames, aí o médico olhou assim, você tinha pólipo aqui? Mas aqui não tem nada hoje. Vesícula limpa, gente. Aí eu falei, não sei, doutor. E aí, como é que funciona essas coisas? Não sei. Você vai fazer o retorno com o próximo médico? Você vai levar o exame anterior. Você quer que eu faça de novo o exame? Outro? Ultrassom, tudo, né? Eu faço, né? E não, minha vesícula tá limpa. Aí, recentemente, eu tive um outro tipo de exame que foi feito e apareceu a vesícula em perfeito estado. De funcionamento, limpa, super regulada. E eu falei, nossa, isso é vida, porque o que é uma cirurgia, né? Além de ter um custo, né? O tempo de afastamento de trabalho e o principal, né? O custo de você não ter um órgão que parece bobeira, né? Negócio pequenininho, tamanho de um dedo, sei lá. Mas fundamental para absorção de nutrientes, vitaminas, né? Assim, exatamente. Então, vesícula, assim, limpa, né? E como você comentou, né? Aí, tomando a água, você começa a ter um paladar diferente, começa a fazer outras escolhas, você é colocado diante de mudanças, né? E para a saúde, né? Muito bom, né? Aí vai mudando o quê? Muda o olfato, né? Eu vivia com uma narina ou outra. As narinas duas sempre livres, aroma melhor, o olfato, né? O olfato melhor. Isso a gente vai percebendo, né? Você começa a perceber até a unha diferente, até as unhas diferentes, né? É interessante. Muito bom, né? Com certeza, não só investir na máquina, como esse negócio é maravilhoso. Estou aqui na sala onde a gente faz apresentações e é isso aí precisa chegar para muitas pessoas, pra milhares, né, para falar a verdade. Para todo mundo, né, Obrigada, para falar a verdade, Marcelo. né, gente? Valeu. Obrigada por compartilhar. E é incrível, o Juscelio falou sobre essa sensibilidade e a história da Audrey, eu gosto muito da história dela, porque ela tem essa percepção muito aguçada, né? Até os dias que ela fica sem beber água Kangen. Então, eu quero convidar a Audrey aqui para contar um pouquinho aqui do depoimento dela, né? Que ela recebeu água Kangen e dizer, né, o quanto a água Kangen foi transformadora ali para a vida dela. A Audrey está por aí? Boa noite, estou aqui. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Falar da água Kangen na realidade, para mim, ela é um divisor de águas. Pode ser bem, né? Mas é a verdade, gente. Eu vou procurar ser bem direta. A primeira vez que eu consumi a Kangen foi num evento aqui em São Paulo, eu estava aqui também, e eu fui pela manhã, assim, eu vou lá ver. Eu quero, pelo menos eu vou andar, vou conhecer e vou andar. Eu vou conhecer também a turma, vou conhecer, entendeu? Que as meninas tinham me convidado, a Adriana e a Ângela. Ela falou, vou lá mesmo. E beber água, eu sempre bebi 2,5 litros de água. Eu achava que eu estava bebendo, nossa, que máximo, eu bebo bastante água. E eu fui para o evento com um sapato, estava frio, e eu fui com um sapato da minha filha, que calça um número maior. E é acostumada, porque eu digo assim, eu vou andar bastante, vou ficar bastante cansada, então tudo bem. Mais tarde, quando eu voltar, por que isso? Porque, geralmente, sempre, mesmo eu bebendo muita água, o que acontecia? Por volta do final da tarde, eu sempre sentia os meus pés inchados. Quando eles começaram a falar, que colocaram lá os equipamentos e todo mundo começou a pegar água, eu já tinha bebido uma garrafinha de 0,5 litro de água mineral. E eu estava com sérios problemas de pressão alta nesse período também. E aí eu falei, deixei a garrafinha de lado e aí comecei a beber a água. E bebi a água até o final do evento. Mas, assim, 2 coisas eu percebi. Eu percebi uma coisa naquele dia. Que, primeiro, eu não estava com tanta fome como eu deveria estar. E nós estávamos fazendo também no período um desafio de comer tudo era vegano, se eu não me engano. Era sem carne, algo assim. Enfim, e eu voltei, lá foi no bairro da Saúde, subi ladeira e tudo, nossa, e eu nem tô morrendo como eu costumo ficar, e cheguei no apartamento da minha filha, peguei metrô e tudo,
E cheguei numa disposição e eu, meu Deus, que disposição. Mas aí, a chave, assim, a ficha caiu quando eu tirei a roupa. Na verdade, eu tirei o sapato primeiro e eu, nossa, nem tá o sinal da meia no sapato, no meu pé. Nossa, o sapato tá folgado. Aí depois, quando eu fui a roupa, eu consegui tirar a roupa também sem precisar de ajuda, porque as minhas roupas estavam tudo apertadíssimas. Eu estava muito, mas muito inchada mesmo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, até minha mão, tudo sequinho. Parecia, nossa, meus pés estão igual da hora que eu acordei de manhã. Porque era assim, à noite eu dormi com o pezão e acordava com ele sequinho. Voltou ao normal. E não, e ele estava normal. E o que eu tinha feito diferente? Só bebido água o dia inteiro. Mais nada diferente. Andei bastante. Aí eu falei para a Adriana, meu Deus, como é que faz e tal? Falei para ela, e ela, não. Aí ficou o Cato cedendo água, e eu passei o período bebendo água em São Paulo. Voltei para o Maranhão. Fiquei 15 dias sem beber água em Imperatriz. Dos 15 dias que eu fiquei sem beber água, eu enchei, me enchei. Mas esse processo da água, ela me ajudou também numa reeducação alimentar, que eu eliminei e não peguei de volta mais 13 quilos. Foram 13 quilos. E aí, tchau e bem, assim, nunca mais eu quero ir de volta. Eu estou, nesse momento, outra coisa, diagnóstico com exame de doença celíaca, eu tenho artrite reumatoide também, e eu fiquei um período de 1 ano sem tomar medicação nem para artrite reumatoide. Não era nesse, porque eu estava me sentindo muito bem, disposta, e na academia, eu só levava água, mais nada. E fazia o treino direitinho, entendem? A outra coisa que aconteceu foi que, pela doença celíaca, mesmo eu evitando o máximo glúten, chegava uma hora ou outra, a gente vai, igual foi falado aqui no início, você vai para um restaurante, você vai na casa de alguém e acaba que algum produto tem algo ali com glúten. E eu passava mal, gente. Dores, cólicas, desespero total, correndo para o banheiro. E, com o passar do tempo, com o uso da água, eu percebi que eu já não tive mais as crises. Eu não voltei a fazer o exame, né? E no meu caso foi foi retirado lá a biópsia e foi feito. Não voltei com o exame para ver se a doença celíaca, ela continua. Eu percebo sim, agora que eu estou há 5 meses sem beber a água, alguns indícios. Se eu comer um bolo, meu aniversário como eu comi agora, aquele mal-estar, aquela fadiga, parece que você comeu o mundo e começa a passar mal. Aquilo eu voltei a sentir, porque eu estou há 5 meses sem a água. Então, assim, a água Kanger, para mim, ela me ajudou muito na questão do intestino, porque eu tinha crises diariamente. Ela me ajudou na questão da força, do ânimo que eu não conseguia ter para ir para a academia, e me ajudou também pela questão da ansiedade, de querer estar mastigando e comendo. Achava que era fome, mas não era sede. Mesmo bebendo 2,5 litros, 3,5 litros de água mineral, eu não estava saciada, faltava alguma coisa. E descobri que a água mineral, para mim, a água mineral faz minha pressão arterial subir. Então, assim, se eu não tiver água Kanger, eu tenho que tomar água de filtro. Mas água mineral, para mim, é eu chegar lá no final da tarde, aquele pé inchadão novamente. Vamos todos torcer para a Audrey ter, no próximo encontro, já está comemorando aqui com a gente as histórias com a máquina dela instalada. 2026 é ano de Amém. muitas. É verdade, viu? Pois é, então assim, o que eu recordo, eu posso falar para vocês. Eu apresentei, eu não sei se a Adriana ainda tem, mas no início do ano, acho que foi em fevereiro, se eu não me engano, eu fiz um exame e nele mostrava até que meu sangue estava alcalino. Você lembra? Lembro da biorressonância quântica, né? Exatamente, nele apresentava. E a moça lá, ela é química, né? Química industrial e não sei o quê, e perguntou, mas por que? Aí eu falei para ela, é porque a cabeça é dura, que ela não compra a máquina dela. Mas ela disse mesmo, me falaram mesmo. Porque... Parabéns, Audrey. Estou aqui na torcida por ti, o mais rápido possível com essa máquina. Sinceramente, eu acredito que quem toma água Kanger, como deve ser tomada, que eu conheço pessoas que tomam assim aleatoriamente, mas você seguindo mesmo, direitinho, para mim, quando eu tenho ela, eu tomo antes de dormir, aquela 11,5 um pouco, ao acordar, ela que faz aquela limpeza no intestino para quem tem dificuldade de ir ao banheiro, e
se for no local e eu ver que aquele local, pode ser que a comida me faça, pode ser que tenha alguma coisa ali que eu estou meio assim, confiada, eu vou tomar um pouco dela antes de comer e após comer. E aonde eu for, eu levo a minha garrafa. E não vou tomar suco, não sei o que os outros tomam, não. E aí fica tudo bem, e ajuda até, parece que, assim, no meu caso, né, ela me ajuda, tipo, manter o peso mesmo, sério mesmo, pra vocês. É verdade mesmo. Obrigada, Alda, pelo Obrigada, depoimento. gente. Beijo. Beijo. Gente, é impactante, né? Eu fico, assim, cada vez mais, assim, eu me emociono, assim, ouvindo, assim, os depoimentos, sério. Porque é tão bom, né, ouvir as pessoas. E olha só, que tem pessoas que elas esquecem, tem muita gente que esquece o que sente, né? Começa a beber água, fica bem, mas acaba esquecendo o que sentia antes. E eu admiro pessoas que conseguem ter essa percepção, igual ela teve, assim, em detalhes, né, até os dias que ela passa sem beber água Kangen. Então, vamos convidar agora a nossa amiga Roberta, né, para compartilhar também um pouquinho aqui de como a água Kangen, né, fez diferença na vida dela. Roberta. Olá. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, vamos te ouvir agora. Eu estava aqui fazendo a faxina, aí parei para poder dar meu depoimento, né? Eu sou muito grata a essa tecnologia e me lembro muito bem do dia 17 de maio desse ano, 2025, foi quando eu conheci, numa reunião, né? Numa reunião na casa da Patrícia, e a gente estava lá numa reunião e eu tomando bastante dessa água, tomando, e durante a reunião eu consumi bastante água, eu fiz questão de conhecer e experimentar. Falei, vou aproveitar tudo que eu puder, já que eu estou aqui, né, vamos mergulhar. Aí eu tomei bastante mesmo, daí a pouco a Patrícia encheu a jarra de novo, eu tomei mais, eu tomei muita mesmo. Aí fui para casa, assim, ainda levei água para tomar em casa, e eu comecei a tomar, né, assim, só dessa água. Eu ouvi alguém dizendo aí, né, acho que foi agora no último depoimento, quem toma só dessa água sente diferença. E nessa reunião, eu estava já há 15 dias com uma gripe, uma alergia, nem sei explicar o que é, porque a gente vai no hospital, vai no médico, e eles falam que é virose, então às vezes eu nem perco meu tempo de ir. E eu também não estava saindo de casa, né, porque eu já estava, assim, tossindo muito, e perdi o fôlego, uma gripe muito, assim, insistente, e eu já tinha tomado alguns remédios, algumas coisas, nada melhorava, né, eu estava, assim, até evitando mesmo de sair, muita coriza, enfim, mas nesse dia eu fui porque eu me senti atraída pelo que eu ia ali achar nessa reunião. E aí, tá, fui tomando, fomos conversando, vi a apresentação, achei muito interessante, aquilo me impactou bastante, e continuei tomando. No outro dia fui para casa, e aí que eu me lembrei que eu não estava tossindo mais, porque assim, quando eu começava a tossir de noite, eu não conseguia dormir. Eu acordava meu esposo, às vezes eu acordava quem estava em casa, que eu tossia muito, perdia o fôlego, é uma tosse seca, esquisita, né? E estava ficando já assim, atrapalhando até em casa, porque acordava as pessoas, eu não dormia. E no outro dia eu vi que eu acordei sem a tosse. Dormi a noite toda, né? Foi meu primeiro impacto. Só que de manhã, quando eu fui levantar, eu me senti tonta. Eu não conseguia levantar da cama. Eu fiquei tipo uma labirintite. Eu falei, gente, o que é isso? Eu não conseguia levantar, o pessoal chamando para tomar café, eu não conseguia levantar da cama. Aí liguei, acho que foi até para a mãe da Patrícia, não sei se foi para a Patrícia, e perguntei sobre aquilo que eu estava sentindo. E aí elas me explicaram, né? Quem me atendeu, não lembro na época se foi a mãe ou se foi a filha. Roberta, fica tranquila que isso é crise curativo, porque a água está limpando o seu corpo. Continua tomando. Porque eu fiquei com medo, falei, tem alguma coisa nessa água aí, tô achando estranho. Não, é assim mesmo, continua tomando. Daí a pouco aquela tonteira passou, continuei tomando, e me senti muito bem. Realmente a gripe depois parou também, né? A tosse já tinha sumido. E eu achei muito interessante, porque já era 15 dias que eu estava com aquilo. E aí passou mais uns dias, eu estava com um problema também, junto com essa alergia, que a minha cachorrinha tinha feito uma cirurgia, então eu estava com essa tosse, com essa gripe, não dormindo direito, e ainda teve que cuidar da cachorra, que tinha acabado de tirar um tumor da barriga, e ela estava muito estranha, não estava querendo comer, estava assim, quietinha no canto, tristinha, e quando conseguia comer alguma coisa, ela vomitava, e eu já tinha perdido outros cachorros, meu marido falou, olha, se conforma que nós vamos perder ela também. Aí eu falei, meu Deus, não é possível. E ligando para o veterinário, e ele falando, não, é assim mesmo, vai melhorar, e ela não melhorava, dá um remédio e tal, eu não conseguia fazer ela tomar o remédio, nada parava na barriga dela, enfim.
começou a me dar um certo desespero. Mas água ela tomava. A água ela tomava. Aí eu pensei, gente, peraí. Tive a ideia, nem perguntei se eu podia fazer isso, mas eu dei a água 9,5 para ela. Né? A água eu estava pegando na casa da Patrícia, eu falei, vou colocar na vasilhinha para ela e vou dar, quem sabe. E aí, para minha surpresa, a cachorra foi melhorando, porque ela já é uma senhora, né? De 12, 13 anos, o cachorro já está na casa dos 70 e poucos anos. Aí eu falei assim, e ela começou assim, a ficar animada, começou a melhorar, começou a comer, daí a pouco ela virou como se ela tivesse voltado a ser filhote, ela brincando com a gente, ela reviveu. Eu falei, aí eu comecei, aí fui conversar com algumas pessoas que eu fui descobrir que realmente tem animais que são curados, depois descobri que tem plantas também que florescem mais, aí eu falei, gente, isso é muito maravilhoso. Só que eu estava assim, muito assim, sistemática de buscar água na casa da Patrícia, né? Eu falei, gente, eu tenho que comprar essa máquina, não sei como. Eu não podia. Realmente, eu ainda estou num período difícil financeiro, mas eu falei assim, o que vai fazer eu adquirir essa máquina não é o dinheiro, é a fé, é o desejo e a necessidade que eu estou sentindo de ter saúde, porque eu vi, eu experimentei. Meu marido estava também desconfiado, sabe? A gente foi fazer pesquisa na internet sobre isso, falei assim, esse negócio é tanto fake, esse mundo que a gente está vivendo de tanta falcatrua, não sei não, hein? A gente foi fazer pesquisa na internet, ficamos desconfiados mesmo, mas quando ele viu a minha cachorrinha curada, ele falou assim, não, tem um negócio diferente aí. Aí ele começou a me ajudar. Eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu senti o desejo muito grande de ter o equipamento, mas a gente não tem condição. Mas eu creio que a fé, ela move a montanha, né? Ela tira a montanha ali literalmente do lugar, nem que tem que explodir aquela montanha, isso vai acontecer. E aí a gente desejou no nosso coração de ter esse equipamento, e aí surgiu um milagre. Surgiu um milagre, porque a gente tinha comprado um terreno, tinha investido um dinheiro nesse terreno, e aí descobrimos que o terreno, a gente pagou uma medida, e o terreno estava com a medida errada, estava com medida a menos, a gente pagou a mais, o terreno estava com a medida a menos. Quando ele foi fazer a medição do IPTU, ele descobriu que a gente ia ter que ter uma devolução do dinheiro que a gente pagou. Aí eu falei, olha aí, é aí que vai o dinheiro agora, vamos comprar a máquina. Só que não deu para comprar ela à vista, né? Deu para dar uma entrada. Eu falei, então vamos dar a entrada que o resto, se a gente conseguiu isso aí, a gente vai conseguir o restante. E aí, todo mês é um desafio que a gente vai vencendo. É um dia de cada vez. A gente vai colocando o pé e o chão vai aparecendo embaixo. E valeu o investimento, Roberta? Valeu, Patrícia. Eu nem te falei ainda. Desde que eu me conheço, que eu me entendo por gente, eu nunca fiquei sem plano de saúde. Eu estou sem plano de saúde, eu cancelei meu plano de saúde. Eu tive a fé e a coragem de cancelar, porque eu pensei assim, se eu estou depositando, investindo em saúde, né, então eu vou acreditar que isso daí, chegou aí a minha fã número 1, eu vou acreditar que isso aí vai valer, porque a gente paga muito caro por um plano de saúde e às vezes nem usa. Então a máquina vai fazer efeito. Então é isso. Tem muita coisa ainda para contar, mas estou dando água, tem gente dando relato de cura, de melhoras consideráveis em fígado, em rins. Ela tinha vergonha de vir buscar água na minha casa, mas hoje ela é doadora de água Kangen. E aprendi com você. Aprendi. Vem muita gente aqui em casa buscar água, e eu também sou assim, meio resistente com gente dentro de casa. Então, tem sido maravilhoso. O pessoal chega, a gente interage, conversa, e se sente útil, né? Se sente útil. Isso mesmo. A Jenny abriu a câmera. Vamos lá, Jenny. Olá, então, abriu aqui, né? só um minutinho. Vai lá. Tudo bom, pessoal? Boa noite. A Jenny falando aqui de Mineiros, em Goiás. E eu só quero falar que a Roberta, agora que ela tem plano de saúde, os outros planos ela usava quando estava doente. E esse ela usa para potencializar a saúde. Isso. Eu me orgulho de você, viu? Deus te abençoe. Gratidão. Amém. Gente, antes da Sueli, a Lilian vai falar, tá? Sim, eu já ia até convidar a Lilian, né, que foi a pessoa que compartilhou a água Kangen com a Sueli, que ela conheceu através dela, para falar um pouquinho. E já Boa noite a Sueli também. Boa noite a todos. Eu vim dar o meu relato, como eu conheci a água Kangen. Aqui em casa nós estávamos numa saga para ter uma água de qualidade. E pesquisando na internet, eu assisti uma entrevista num canal e a dona Rosa estava fazendo uma demonstração da tecnologia e logo ao final da entrevista, o repórter falou assim, eu vou deixar o telefone dela no link, se alguém desejar, é só entrar em contato que ela faz uma demonstração. Daí eu entrei em contato, ela fez uma demonstração para mim online
que é muito diferente da presencial. Eu falo isso para as pessoas, porque ali eu não pude experimentar a experiência que nós fazemos com os alimentos, a experiência com as bebidas que nós fazemos, ela é muito diferente, mas eu entendi que tinha alguma coisa por trás da tecnologia, porque eu também vi alguns médicos indicando a tecnologia. Eu queria uma água de qualidade para o cuidado da minha família, e a princípio era só um filtro. Hoje eu não chamo de filtro. Para mim é uma usina de saúde. E logo após a apresentação, eu conversei com os meus pais, apresentei os valores para eles, e daí o meu pai fez um questionamento. Ele falou assim, mas nós temos condições de pagar? Eu falei para ele, nós não temos condições de pagar à vista, mas nós vamos dar uma entrada e vamos parcelar, porque nós precisamos. Porque a prioridade é a nossa saúde. E hoje eu sou muito grata por ter feito a aquisição da usina, sem conhecer realmente os benefícios que ela pode proporcionar para a nossa saúde, para o cuidado da nossa saúde. E eu sou muito grata a Deus porque Ele me mostrou. Então, assim, eu pedi que Ele me mostrasse e Ele me mostrou. E quando Ele me mostrou, eu não pensei duas vezes. Eu só obedeci, eu não vacilei. Então, assim, é aquilo que alguém falou aí. Você dá um passo e Deus coloca o chão. E hoje eu sou muito grata e eu faço a doação de coração. Parabéns, Lilian. Vamos convidar agora a Sueli, né, para contar também um pouquinho aqui como foi que a Água Kangen, como ela conheceu, né, como era ela antes, ela hoje. Então, eu, devido, né, à vacina que a gente tomou, né, do Covid, e depois dessas picadas, eu comecei a sentir muitas dores nas pernas, né? Eu ia subir uma escada, né, a impressão que eu tinha é que eu não ia alcançar, né, chegar no último degrau, porque doía demais as minhas pernas. E daí, em conversa com a Lili, que a gente sempre estava conversando, né, aí ela falou sobre, né, a água, se eu queria, né, ver a demonstração, tudo. Daí eu falei, não, aceito sim. Aí fui, ela fez a demonstração da água, eu fiquei muito encantada, impressionada, né, com o poder da água, tudo. E aí, só que eu não, né, até hoje, ela me doou a água, eu não consegui comprar ainda. Mas eu sei que eu ainda vou conseguir comprar a minha, né, e devido à doação dela, então eu faço o uso da água. E ao usar a água, eu notei que foi questão de uma semana para outra. As dores da minha perna sumiram, acabou, não, sabe? Tinha também aquele cansaço físico, que eu chegava do trabalho, nossa, não era eu, não tinha coragem para mais nada. E hoje não. Hoje, né, eu trabalho, chego em casa, tenho disposição para fazer o meu trabalho, né? E sou muito grata a ela, né, por ela doar para mim a água, né? E até tempos atrás eu brinquei com ela, que tem dias que eu me sinto uma mocinha de 25 anos, de tanta disposição que eu tenho, né? E Uau, é isso. que legal. Que legal. É bom, né, gente? A gente se sentir saudável, né? É bom. Demais. Quantas histórias maravilhosas, né, Adriana? Quanta coisa linda. Verdade. Gente, é motivo da gente erguer as mãos para o céu e agradecer. Se você é capaz de ficar feliz em ouvir o relato da vida de outra pessoa, que ela se sentiu melhor, que ela tem vitalidade, que ela tem energia, olha o quanto isso é bom. Se você é capaz de fazer isso, você é um ser humano de coração enorme, porque é muito importante a gente sentir essa alegria pela vida do outro, pela saúde do outro, né? Quando a gente diz assim, eu desejo para você saúde, felicidade, isso tem que ser verdade, né? Isso tem que ser real. E doar água Kangen é isso. E tudo isso que a gente já contou aqui tem o impacto do poder do hidrogênio molecular. É por causa do hidrogênio, nossa água, eu gosto de dizer que a nossa água Kangen, ela não é rica em hidrogênio molecular. Ela é bilionária, ela é extraordinariamente rica, riquíssima em hidrogênio molecular. É produzido em grande escala, entendeu? Não dá nem para comparar. Então, gente, isso é fantástico. Uma água riquíssima em hidrogênio molecular promove todas essas limpezas que desde o início a gente vem falando, que a Juscelia falou, o nosso organismo ele precisa fazer uma limpeza diária, porque todos os dias, né, nossas células produzem os resíduos, produzem os efeitos, né, da limpeza que a gente organiza, a atividade celular. Então, o nosso organismo precisa ser limpo todos os dias, nós precisamos de uma água boa todos os dias, e é por isso que quem deixa de tomar água Kangen por algum motivo, ou por não ter o equipamento, ou por questões de viagem, a pessoa sente muito.
E às vezes ela sente até mais, porque ela consegue perceber, porque ela já estava com o paladar limpo, ela já estava, né, conseguindo ter uns bons resultados. Então, acontece, eu desejo aqui que todas as pessoas que relataram bons resultados e que ainda não têm a tecnologia Kang, possa desejar do fundo do seu coração e contar com as orações de vocês, com as boas intenções de vocês que já têm, deseja isso para o seu próximo também, deseja para as pessoas que ainda não têm condições, para que elas possam adquirir, para que elas possam ter essas condições e realmente desfrutar de uma saúde contínua, tá? Porque é isso que nós precisamos desejar às pessoas, né? Já que a gente gosta de desejar que o novo ano seja cheio de sucesso, cheio de saúde, então que a gente deseja que as pessoas tenham uma máquina Kang em casa, na sua cozinha. Gente, partindo para o final aqui, vou convidar o Juscelio para estar aqui com a gente rapidinho, conduzindo mais 2 histórias que a gente vai trazer aqui. Vai contar para a gente a história da Dona Isva, e aí a gente já vai caminhar para os finais, tá? Então, aguenta um pouquinho mais, fica aqui com a gente. Quem está gostando do que está ouvindo aqui, dá um joinha para mim aí, gente. Tá fazendo sentido essa live? Tá fazendo sentido você estar aqui com a gente? É bom, né? Enche o nosso coração de alegria, né, gente? Vai lá, Juscelio. Que legal, Patrícia. Olha só, de uma forma rápida e concisa, falar da Dona Isva, ela é uma senhora que, desde janeiro de 2016, ela vinha sofrendo com essas feridas na perna. Então, ela, assim, uma pessoa muito comprometida com a saúde, investiu em todos os tipos de dermatologistas, de produtos, e ela trouxe esse relato para a gente. Como ela conheceu a tecnologia? A Patrícia visitou um casal de amigos em Campo Grande e deixou uma água rica em ácido hipocloroso para a amiga nossa lá passar na pele da avó dela, que já estava nos últimos dias de vida. E cicatrizou, sarou. A Dona Isva, acompanhando isso, viu e falou, nossa, né, quero testar isso também na minha vida. Ela perguntou, quis as nossas informações, a gente deu as informações para ela, ela viu que era o que ela precisava, investiu na tecnologia, na mesma semana, e eu tenho um fato muito legal de memória, que nós instalamos essa máquina online, como eu li, orientamos a instalação, dia 31 de março deste ano. E aí, passou-se os dias, quando foi dia 5 de maio, eu lembrei, Patrícia, vamos pegar um relato, como é que está a Dona Isva? Manda uma mensagem para ela. Quando ela mandou essa foto, por isso que a gente está 35 dias, porque a gente orientou e não pegou mais nenhum relato. Ela mandou um áudio, mandou as fotos, falando, olha só, eu investi por 9 anos e 3 meses. E agora, com 35 dias, esse é o resultado, né? Então, assim, para dizer para vocês, esse é mais o meu relato como distribuidor. Naquele momento, eu lembro, era um dia 5 de maio, era um final de tarde, a gente estava na bancada trabalhando, eu e a Patrícia, cada um do seu laptop, nós paramos para chorar. Nós choramos igual criança quando a gente viu essa foto de 35 dias aqui, porque é isso que faz sentido para nossas vidas. Então, a Dona Isva falou assim, eu sabia que a cura tinha que ser de dentro para fora, porque isso aqui é muito emocional, tem muito fundo emocional, tem toda uma história que se ela estivesse aqui, ela contaria, e ela é muito boa para contar essa história. Eu só quero reservar esses detalhes, que isso faz todo sentido, e isso valida o que a gente está fazendo, e isso é um compromisso. Por isso, hoje eu faço esse trabalho aqui que eu estou fazendo com vocês, porque eu vejo o resultado. E eu quero encontrar mais pessoas que queiram desfrutar de boa saúde. Como a própria Diane disse, a gente confunde as coisas. A gente tem plano de doença para usar na doença e pensa que é um plano de saúde. Eu quero incentivar você. Não é nem cancelar plano nenhum. É só realmente assumir e ter o teu plano de saúde. Se você tem dúvida, fala com a gente, que a gente está aqui para criar uma condição de você tomar a decisão. Tá? Então, esse aqui é o caso da Dona Isva, que me impactou muito, trouxe muita alegria. Muito bacana. Nós trouxemos também um relato que vou passar bem por cima aqui, porque esse tipo de relato, gente, é muito importante que a pessoa faça, que a pessoa conte a história dela. Mas esse aqui é um momento só de gratidão. A Mari está aqui, que foi a pessoa que doou água para a Bianca. A Bianca enfrentou câncer, enfrentou várias situações desafiadoras, e nós hoje temos a alegria de celebrar a recuperação total, integral da Bianca, e hoje ela não pôde estar conosco porque está em viagem de trabalho, já retomou a vida dela, já está seguindo novamente os seus planos, e nós temos aqui a felicidade de contemplar, né, ela no final do tratamento, e agora, como ela está, essa foto recente, e então eu sou muito grata pela restauração da saúde da Bianca.
Gente, a água Kangen foi utilizada durante todo o processo de tratamento da Bianca. Ela fez todo o procedimento que era necessário, que foi indicado por recomendação médica, mas ela fez algo além, superior a tudo isso. Ela utilizou a água Kangen como suporte, como hidratação, como regeneração do seu terreno biológico, e ela acreditou nisso tudo. Então, eu quero agradecer a Mari, que foi quem doou, quem acreditou, quem cuidou da Bianca, e também a Bianca por nos permitir contar esse relato aqui hoje para vocês, tá? Então, gratidão mais uma vez. Então, esse caso da Bianca foi um caso bem delicado e especial, e nós cuidamos da Bianca aqui com muito, muito carinho. E só para falar que a Bianca, ela está há 1 ano já em remissão, então ela já retornou à vida dela, como a Patrícia já falou, mas só para relatar que já tem 1 ano que ela está em remissão do câncer. Então, glória a Deus por isso, glória a Deus. E a água Kangen e os tratamentos que ela fez. Que bênção, né, gente? Gente, eu quero dizer para vocês, olha aqui para mim, todo mundo agora, quem puder abrir a câmera, quem puder estar aqui concentrado comigo. Se alguma dessas histórias que você ouviu, que você sentiu, que você percebeu, que você lembrou de alguém aqui, se conectou com você, fez sentido para você, reage aqui. Mostra pra gente que fez sentido para você. Tá? Se essas histórias que você ouviu fez sentido, é porque uma parte de você já está pronto para virar a página. É uma parte de você que já se conecta com uma saúde verdadeira, que já se conecta com um plano de saúde verdadeiro, que já se conecta com um ano de 2026 cheio de saúde verdadeira. Então, eu quero começar aqui agradecendo a todos vocês. Nós estamos em 50 pessoas aqui ainda, gente. Olha que coisa fantástica a gente conseguir chegar a 2 horas de reunião e nós ainda estamos aqui, felizes, contemplando, celebrando a vida e a saúde uns dos outros. E, vamos lá. Então, agora, gente, ficou aqui para vocês tiveram a oportunidade de experienciar, compartilhar, celebrar, se alegrar com outras pessoas. E, no fim disso tudo, resta 3 caminhos. Ou você sai daqui hoje indiferente a tudo isso, com a saúde debilitada, com dificuldade de locomoção, com redução das viagens, com redução, às vezes, até com restrição alimentar, com dificuldade de se locomover, como muitos de nós relatamos aqui, como era antes da tecnologia, como era antes da Kangen. Ou seja, a gente entrar em mais um ano, né, muitas vezes com muitas metas, com muitos propósitos, com muitos objetivos, mas sem uma vitalidade, sem uma energia para realizar todos esses projetos. Infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, algumas das pessoas que estão aqui vão sair daqui e vão continuar com a vida dela do mesmo tamanho, sem fazer nada, e só apenas querendo ter saúde, mas não de fato comprometido com isso. Outras pessoas vão escolher o segundo caminho, que é aquele de se conectar com a pessoa que te chamou aqui, se conectar, conversar, passar mais tempo, perguntar mais, pedir informações, estudar um pouco mais, ver quais são as opções de pagamento, de formas de conseguir colocar uma imagem na cabeça, começar a desejar e falar assim, eu não sei como, mas eu vou ter essa tecnologia na minha casa, eu preciso disso. Algumas das pessoas aqui, elas não têm condições, hoje não estão preparadas, mas elas tomaram uma decisão de realmente ter isso na vida. Mas tem outras pessoas que já entenderam que não tem outro caminho a não ser fazer aquisição imediata, porque já enrolou demais, já passou tempo demais, já tem mais de ano que sabe, tem 2, 3 anos que vem se preparando, mas isso, na verdade, não se tornou uma decisão de verdade. Então, nós estamos aqui para dizer para você, se você tivesse tomado essa decisão há 1 ano, 2 anos atrás, como você estaria hoje? Qual o nível de vitalidade que você teria hoje? Isso aqui não é venda, eu não estou aqui para vender, eu estou aqui para despertar você, para não se dar mais uma desculpa, para não ficar inventando história, colocando na sua cabeça que você não merece isso, você merece ter saúde. E aqui você viu relatos de pessoas diferentes, de vários lugares, com várias histórias diferentes, de que funciona quando você realmente se hidrata, bebe água todos os dias, entende o poder de uma água hidrogenada com ARP negativo, né, uma água antioxidante. Então, gente, qual é a sua decisão? Qual é o caminho que você vai pegar para sair daqui? Nós sabemos que hoje, né, nós estamos vivendo aqui um momento de final de ano, e agora ficou claro para você que a água não é tudo igual, e a diferença está na forma como ela é produzida. Existem muitas águas no mercado, como a minha mãe gosta de dizer, e ela bem falou nesse final de semana, todas as águas podem ser prata, mas só Kangen é ouro. Né? A tecnologia Kangen, ela é diferente por quê? Porque ela produz água saudável. Ela não é um filtro de luxo, ela não é um filtro caro, ela é uma usina de produzir saúde, é o seu melhor investimento em plano de saúde. É uma água saudável, é uma água de bioperformance, uma água que tem um trânsito, uma comunicação com o seu organismo, com o seu corpo, e entrega realmente para ele condições de produzir autocura, condições de produzir regeneração celular.
e aumenta a sua vitalidade. Então, eu deixo aqui para vocês que ainda não tem a tecnologia na sua casa, olha para essa foto e imagina essa tecnologia, esse equipamento na sua bancada. Imagina você preparando os seus alimentos, você lavando os seus vegetais, preparando os seus grãos, com higiene, com limpeza, removendo agrotóxicos, podendo fazer uma boa hidratação, podendo usar água rica em ácido hipocloroso para fazer cicatrização, para fazer higienização, sanitização, tudo de forma ecológica, tudo produzido em livre demanda na sua bancada da cozinha. E ainda, gente, tendo a oportunidade de ser mais uma pessoa doadora de água Kangen. E ser ainda mais uma pessoa que abençoa os outros, que abençoa o próximo, que doa amor em forma de água. Então, eu deixo aqui o meu coração para que vocês pensem realmente no que é importante nesse Natal. Muitas pessoas investem muito em presentes, investem muito em viagens, investem muito, e não estou desmerecendo nada disso, tudo isso é importante, mas para todas essas coisas é preciso ter saúde. Então, a verdadeira saúde, gente, é uma decisão, e eu gostaria muito que você ajudasse a pessoa que realmente já tomou essa decisão, já tem interesse realmente a fazer a aquisição ainda esse ano, para que já entre o próximo ano com grande transformação, com grande resultado. Fale com a pessoa que te convidou para esse evento, verifique as opções de pagamento, as opções de aquisição. A Enagic tem várias opções fantásticas. Muitas vezes a gente quer fazer tudo à vista e às vezes isso não é possível, mas não deixa de investir na sua saúde, porque ela realmente não pode esperar mais um ano passar. Em 2026, beba água Kangen. Você vai estar de volta à origem. E eu fico muito feliz por vocês estarem aqui até agora com a gente. Muito obrigado mesmo. Tem mais alguém aqui que gostaria de falar? E eu quero dizer para vocês, se preparem para a próxima edição do Experience Kangen, a água que muda vidas. Em março estaremos aqui de novo com mais depoimentos e muitas alegrias para estar comemorando na vida de muitas pessoas. Maravilhoso, Flávia. né? Acho que eu encerro esse bloco aqui, né? Esse nosso primeiro encontro de experiências, de depoimentos, com a frase que até a Roberta colocou: a fé move montanhas. Então, quando você dá o passo, Deus coloca o chão. É isso, gente. Se você está aí também, aí, né, indeciso, que você não enxerga possibilidade, só visualiza. Faz como a Paty faz, né? Coloca ali uma imagem com a máquina Kangen ali na sua cozinha e toma a decisão. Muito bem. Juscelie, pode fazer o encerramento para a gente? Maravilha, agradecer a presença de todos aí, é um trabalho que a gente tem desenvolvido para abrir realmente essa fronteira, ajudar as pessoas, e a gente quer colocar mais uma coisa à disposição. Normalmente as pessoas, elas desejam, hoje mesmo um rapaz falou para mim, eu já decidi, vou comprar a minha, só ainda não, eu preciso, porque não é como comprar uma geladeira ou comprar um smartphone. Mas eu não posso viver mais sem isso. Então, a gente sentar... Hoje, gente, tem muitas opções, tem bancos que financiam, Sicredi financia, Sicob financia, Banco do Brasil financia, né, cartão, a Enagic que faz financiamento próprio. Então, às vezes, a gente... falta apenas dizer isso para você, porque a gente acaba fazendo outros compromissos, comprando um pacote de viagem, que é muito bom, que eu recomendo a todos, ou fazendo uma reforma, trocando de veículo, fazendo um consórcio, e deixa de fazer aquilo que... a tua casa precisa, que é o teu corpo, o teu veículo maior é o teu corpo. Então, conversa com a gente, conversa com a pessoa que te trouxe até aqui, às vezes não tem essa saída, chama a gente e a gente vai te dar uma direção e aí você fecha essa conquista, porque isso é um sonho. Gente, gratidão. Procura agora a pessoa que te trouxe aqui, ela já está te esperando no WhatsApp para conversar com você e dar as soluções que você precisa. Nosso trabalho de coração fica aqui com as melhores histórias Kangen para você. Uma ótima noite, boa semana. Bom final de ano para todos vocês, gente. Um abraço. Isso.